porque nem tudo cabe em palavras, e aí há certas coisas que não cabem, que eu não sei dizer. Palavras são corpos, corpos são preenchidos por energia, são preenchidos por alma. O que movimenta esse corpo? O que faz com que esse corpo se expresse, se emocione, chore, olhe, veja, dance, sorria, sofra, tenha esperança? É o que preenche as palavras também. As mesmas palavras podem ser usadas para construir discursos de terror e de ódio e de morte, assim como podem se expressar lindamente, poeticamente, porque tudo é composto daquilo que somos. Tudo denuncia a nossa essência, tudo denuncia o que nos habita. O meu olhar que se expressa e que se projeta na vida e que descreve a vida de uma maneira não denuncia a vida. Não descreve fidedignamente a vida, mas a mim. Aquele que diz tudo é lindo, está falando do que lhe habita. Aquele que diz tudo é horrível, faz a mesma coisa. Porque os movimentos de interação que nós projetamos aqui ou ali estão falando sobre a gente. E se nós soubermos isso, teremos um grande presente ao perceber o que somos contido nos nossos relacionamentos, nos nossos olhares, nas nossas impressões. Quando eu me pacifico e quando eu amplifico o meu olhar, quando a minha perspectiva não é tão reduzida, não é tão escondida, então meu horizonte aumenta proporcionalmente. Não é assim na vida? Os cenários não são maiores, mais amplos, mais profundos, na mesma medida em que eu me posiciono melhor? Quanto mais eu caminho, eu não conheço mais. Se eu viver 40 anos numa cabana, num único ponto da existência, é somente de lá que eu verei. E para mim toda a humanidade, todo o mundo, todo o universo, toda a história se resumirá àquela cabana, àquele ponto, àquele lugar onde estou. Aquele que sai da cabana e se movimenta e explora a área, pelo menos tem um pouco mais de perspectivas em relação ao que existe fora da cabana. E assim acontecerá sucessivamente na medida em que eu me expuser à vida, em que eu me colocar no caminho, em que eu visitar os lugares, em que eu sair daquele ponto, aquela zona de conforto, aquele ponto de segurança agora. Esse movimento vai implicar em lidar com mudanças de clima, com riscos, com exposições que talvez na cabana não acontecesse. Com as portas fechadas, escondido, fechado, deitado na cama, os riscos são menores. Mas a perspectiva também é menor e a possibilidade de enxergar e saber onde é que eu estou, o que eu sou, o que é o mundo, também diminui. Aquele que se aventura caminhando e se movimentando com a vida, esse enxerga mais. Então a questão é, isso tudo que você chama de vida, isso tudo que você vê, a maneira como você descreve os problemas, a maneira como você descreve os bons momentos também, obviamente que isso não se limita só aos maus momentos, denuncia não o momento, não a experiência, mas você. Onde você está agora, quem você é hoje. E hoje nós estamos mudando. Um dia não é igual ao outro, não é só fisicamente falando. Você tem a impressão, não tem, de se olhar no espelho todos os dias e ver o mesmo rosto? É parte da nossa ilusão, é parte do nosso engano. O seu rosto muda todos os dias, o seu corpo muda todos os dias, a sua mente muda todos os dias. Nós estamos em movimento, assim como o sol não está parado. A gente, pelo menos no nosso céu aqui da Terra, né, a impressão, apesar da Terra estar se movimentando, é o que o sol se movimenta. É uma ilusão também. A Terra, você tem a impressão, está parada, mas está girando. Os movimentos de rotação, de translação, você está movendo, você está ficando... Às vezes você fica de cabeça para baixo em relação à perspectiva que você estava há 12 horas atrás. Tudo muda, tudo muda. E o mundo também. Agora há pouco eu estava dizendo que o mundo é uma construção do nosso olhar. O que você chama de realidade, o que você chama de mundo, é uma construção exclusivamente sua. Você diz, então se eu mudo, o mundo muda? Muda. Aí você continua, mas não muda. Eu continuo lidando com governos desonestos e ávidos por arrecadação, eu continuo lidando com injustiça, eu continuo lidando com violência, eu continuarei lidando com tudo que não vai deixar de ser porque eu mudei. Mas você talvez não tenha entendido ainda que a questão não são os governos desonestos propriamente, não é propriamente a violência, não é propriamente a contradição que você encontra na esquina.
O que muda é o seu olhar em relação a isso. E é o seu olhar que vai emprestar significado a tudo isso. E vai fazer com que esse cenário tenha uma projeção sobre você, tenha uma interferência sobre o que você é, absolutamente diferente, dependendo de como você vê. O mundo é uma coisa, a Terra é outra. Eu tenho um texto no livro Mensagens que Chegam pela Manhã que fala exatamente sobre isso, a Terra e o mundo. E se você puder me acompanhar agora, talvez entenda um pouco mais o que eu estou querendo dizer. Tomara que te faça bem. Você já teve a sensação de que não pertence a esse mundo? Acontece quando a gente olha para o que a maioria acha bom e não consegue enxergar a razão. Sabe quando é difícil achar graça do que faz a multidão gargalhar? Bonito que quase todos se impressionam, importante o que a maioria valoriza. Você vê as pessoas hipnotizadas diante da TV, desesperadas atrás de dinheiro, trombando umas nas outras em atrito, desgaste, estresse, sem nem saber a razão. Pais tratam filhos como fardos, filhos olham para os pais como empecilhos, políticos olham para pessoas como lixo que vota, pessoas olham políticos como salvadores da humanidade, religiosos veem fiéis como massa de manobra, como ovelhas, fiéis veem religiosos como representantes do divino, de Deus, do sagrado na terra, enquanto a mensagem que ecoa de todos os lados é: tenha, aparente, compre, compre, compre. Veja, por exemplo, os livros mais vendidos. Na maioria, não sei quantos passos para não sei o que lá, as não sei quantas receitas para ser feliz, você pode ser o cara se fizer isso ou aquilo, e assim, perdidos, ávidos, leitores compram e compram e compram. No meio disso tudo, gente sensível, que não perdeu o olhar e que diante dessa loucura sente como se não pertencesse a esse mundo. A verdade é que não pertence mesmo. Existe uma diferença entre terra e mundo. A terra é onde vivemos, o planeta azul que gira em torno do Sol. O mundo é o que criamos a partir do nosso olhar. O seu mundo só existe em você e se projeta em tudo que você vê. Só é possível discernir o mundo a partir de você mesmo. Por isso, cada leitura da vida é uma confissão. Não há outro jeito. E o que isso quer dizer? Se você se sente fora de casa, se esse mundo não se parece em nada com aquilo que existe aí dentro e a sensação é de constante desconforto, saiba, ainda que não possamos eliminar esse sentimento por completo, temos uma escolha. Essa escolha permite que, mesmo que as coisas sejam como são, você as interprete a partir de um novo olhar. E isso muda absolutamente tudo. Esse olhar sabe como o mundo é, mas reconhece a necessidade de temperá-lo, de influenciá-lo, de alguma maneira projetar a luz que lhe habita, fazendo com o que você sabe fazer de melhor, compartilhando-se, doando-se para a vida. Seja em uma palavra, uma ajuda, um sorriso, o primeiro passo para uma reconciliação, um pequeno movimento que ajude as pessoas a despertarem simplicidade. Você muda todo mundo quando o seu mundo, que é você, muda. É aí que as coisas acontecem de verdade. É nesse ponto. Ainda que tudo lá fora seja uma completa loucura, insanidade, ainda que cobradores apareçam em sua porta no domingo de manhã e tudo pareça uma completa insanidade, entenda, é o bom olhar que projeta o equilíbrio no caos e permite que nós, os forasteiros, façamos alguma diferença aqui. O desafio é o equilíbrio entre o sentimento de não pertencer a esse mundo com a necessidade de conviver com ele, as suas contradições e necessidades. Até chegar o dia em que você definitivamente entenda que aquilo que somos por dentro irradia a nossa volta e reproduz na existência o que nos habita, o que somos. Seja para o que chamamos de bem, seja para o que chamamos de mal. Os acontecimentos vêm e vão, à medida que precisamos enxergar, à medida em que precisamos entender e amadurecer. Brigar com eles só nos distanciará dessa condição.